Olá, gerente de projeto sustentável e inteligente. Estamos aqui para mais um encontro, falando então, né, da o AI generativo inteligente, aí utilizado para o gerenciamento de projeto inteligente e sustentável. Estamos então na aula 3 dessas aulas abertas, padrões e regulamentações de IA. Justamente falamos, né, no último encontro, das potencialidades enormes do IA generativo para o bem, mas infelizmente algumas pessoas utilizam de forma não adequada a IA. Então, por causa disso tudo, e também até proteção, né, de conhecimento, pesquisa e desenvolvimento de universidades, centros acadêmicos, né, toda a academia, inteligência, Senai, Senac, universidades, e assim por diante, a turma da Embrapia aí, um abraço, onde são realmente aí todos os centros de conhecimento e que fomentam a nova indústria brasileira, nossa indústria aí, vamos chamar de 5.0, com as startups, deep techs e etc, techs, fintechs e assim por diante. Precisamos proteger tudo isso também. Então, pensando na propriedade intelectual, né, estão sendo feitas as leis. Depois temos uma aula só de legislação. A União Europeia está bem à frente, foi a preconizadora de toda essa legislação, e os drafts brasileiros que estão em elaboração, né? Obviamente a LGPD já existe, mas as novas relativas ao IA, aí, a inteligência artificial generativa, etc., está em elaboração. Muitos está se copiando, obviamente, da Europa, etc., Estados Unidos, mas temos que nos tropicalizar e nos proteger também, né? Os grandes centros internacionais são os conhecedores, então isso é muito estratégico. Tem os planos estratégicos do governo federal, tem as defesas aí, né, da Petrobras, onde estão as riquezas, os minérios brasileiros, da Vale e assim por diante, fora os outros conhecimentos de tantas outras, Klabin, Suzano, as empresas, os conhecimentos da área médica, da indústria química e tudo mais, das escolas e assim por diante. Então, temos que proteger isso, é um patrimônio nacional, tem que ser feito de uma maneira inteligente. Então, essas questões legais, éticas e assim por diante, obviamente que é a turma do direito, e interessante que sejam bem-vindos também a turma do direito. A turma do direito está se aproximando da turma da TI e vice-versa, né? Graças ao AI também, né? Então, a turma da TI começa a entender de leis, vai lá, coloca lá, me cite as leis, chat GPT 4.0, bacana, ou outros chatbots especializados em legislação, sai tudo lá. Isso aí, para o advogado é bom, menos, entre parênteses, for dentro da organização, né? Menos horas gastas para os consultores, pacientes, tudo vai se adequando e vice-versa. Os advogados estão aprendendo a linguagem de máquina, empreendendo o AI generativo. Nosso curso também ajuda bastante neste contexto, né? Que a gente falou do machine learning, do deep learning, do AI generativo, dos GPTs e do AI genérico, né? Então, tudo isso é uma conversão, podemos dizer, da TI barra engenharia com a turma do direito barra legislação. Então, data security, muito importante, conteúdo, evitar conteúdo inapropriado e até nas casas das pessoas, as crianças, os jovens, né, proteger de tudo isso daí, a censura no lar também, podemos falar isso, mas o conteúdo inapropriado dentro da empresa também, os vazamentos de dados, o que é o mais grave, entre aspas, né? Evitar que coisas ruins entrem, mas é importantíssimo, mas mais grave ainda é deixar coisas importantes e estratégicas saírem. Então, vazamento de dados. E a segurança, tudo isso é para a turma de TI junto com a turma do direito, a turma do compliance e da governança corporativa é a área, é o mote do AI, né? Um em cada cinco assuntos
de vocês do ESG, da turma do G, precisa ser o AI generativo. Sem dúvida nenhuma, um dos 5 assuntos é do AI generativo, porque cybersecurity, a segurança, LGPD e tudo mais. Então, a vulnerabilidade da segurança, então, ataques de injeção de prompts. Então, você pode proteger os tipos de prompts que a empresa faz também, com codificações. O prompt sempre vai começar com determinados códigos, então códigos externos não entram. Existe toda uma codificação, né, os firewalls, aí a turma de TI que entende bem disso para fazer. Né? E os dados de treinamento também, tudo que está acontecendo lá dentro. Então, existem muitos desafios pela grande vez, turma do direito, da legislação, da governança corporativa e com a TI cada vez mais sólidos e juntos para gerar uma proteção da IA generativa que veio para o bem, mas não podemos deixar ela ir para o mal, porque a capacidade exponencial e a velocidade, a capacidade generativa de tudo isso é enorme. Então, assim como veio para salvar, né, as mudanças climáticas, veio também para tomar cuidado com grandes estragos que podem ser feitos. Vamos evitar as fake news, né? Vamos em diante. Então, o aprendizado da IA generativa é um desafio constante, é um aprendizado recíproco. A IA aprende com a empresa e vice-versa, os chatbots, e vão e volta, e para que se tenha o sucesso. Sempre através da supervisão humana. Se você está preocupado, aprenda como trabalhar na IA generativa. No nosso curso da ESG Project, vamos mostrar os melhores prompts para trabalhar no E, no S, no G, na proteção de tudo isso. Então, se prepare que, pelo contrário, você vai ser cada vez mais requisitado, salários mais altos, empregos garantidos. A IA como copilot, copiloto, não. A Microsoft usou um termo sensacional, parabéns para ele, mas é a grande verdade. Ele é o copilot nosso, é o copiloto, né? Você está ali, você larga, ele vai, voo de cruzeiro é o copilot que vai, a aterrissagem e a parte mais importante do voo, tempestades e tal, é o piloto que assume a nave, tanto aterrissagem como decolagem. Não é o piloto? É o piloto. O piloto é você, gerente de projeto, PMO. Você vai assumir o que entra no seu IA e você vai decidir a partir do que sai. E os 80% a viagem de cruzeiros a gente deixa para o AI, para o copiloto. O copiloto toca, né? Então é isso. O piloto, o que que ele faz? Ele aprende, ou ele, o que que o gerente de projeto faz? Ou ele vai sobrar tempo, entre aspas. Na verdade, vai parar o Go Horse. E aí vai poder gerenciar, ou ele vai gerenciar mais projetos, inteligentemente com melhores decisões, ou ele vai ter mais tempo para planejar, conhecer melhor, ele vai ter tempo finalmente para os stakeholders, porque um gerente de projeto, um PMO, passa 80% do seu tempo comunicando, negociando com seus stakeholders. Ele vai poder fazer isso de uma maneira bem mais magistral, melhor, com melhor qualidade no processo de tomada de decisão. Ele pode até mostrar para sua cadeia de fornecedores por que ele está tomando aquela decisão, não sendo uma decisão unilateral. Ele gira o modelo e mostra a saída do IA lá e fala: pessoal, eu preciso de economizar, de ter um desconto de 3% em todos vocês, porque estou vendo um cenário pessimista vindo aqui à frente, não sei o que, uma inflação, blá, 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 e esse é o momento adequado. Mostra lá Generative AI mostrando tudo isso, e eles vão entender que não parte de uma força corporativa somente, mas de um estudo muito importante, e se ele é obviamente, da sua cadeia de fornecimento, né, ali fiel, da grau de fidelização, ele vai entender, e ele mesmo vai se preparar. Se você vai tomar uma decisão de governança, você mostra de onde veio, né? Então, tudo isso é por experiência e conhecimento do pilot com o IA do Copilot, somados. Veja essa foto. O Pilot
pensa e o IA responde. O pilot planeja e o IA responde. O pilot decide com base na informação do IA. E aí é o exponencial, não é o versus, né? É uma soma. Então, olha lá, a pessoa com o IA na cabeça, já olhando para cima, empresa crescendo, a tomadora de decisão da nossa equidade de projetos, já pensando no próxima etapa do seu projeto, no aumento da expansão de mercado, novas áreas, produto substituto, aumento dos clientes e tudo mais, com o seu potencial inovador acima, sempre com as suas responsabilidades éticas e o seu envolvimento humano para tornar o ambiente de projeto cada vez melhor. A ODS número 3, saúde e bem-estar no ambiente de trabalho. Vamos ter, né, um ambiente de trabalho mais tranquilo, né? Vamos ser menos go horse, menos essa transpiração excessiva. A nossa IA generativa vai nos ajudar a fazer isso e vamos interagir com as pessoas, conhecer melhor os clientes, conhecer as áreas clientes internas da empresa, conhecer melhor os outros departamentos, fazer a empresa de uma maneira integrada, missão, visão, valores, fazer valer a cultura empresarial e tudo mais, porque a IA vai estar trabalhando para a gente vai estar numa função mais estratégicas. Então, a IA virando humano e o humano virando IA. É isso aí. Né? A gente está cada vez mais nos robotizando, mas gerando a IA num bom sentido, e a IA está cada vez mais humana, já reconhecimento facial, íris, olhos e tudo mais, isso é muito bom. E aí dividir. Sabemos o que é o robô, está à esquerda, com afeições já, né, humanas, e sabemos o humano que está à direita com ideias robóticas e vice-versa. Então, é uma soma, estão se, né, muito interessante isso aí. A comunicação humanizada, eu gosto muito disso. O próprio presidente da Microsoft falou que a equipe percebeu que ele estava usando a IA e os fornecedores também na resposta de seus e-mails, que ele estava mais educado, mais detalhista e dando as boas-vindas e bem mais educado, numa linguagem bem mais colaborativa, amigável, etc., que ele foi aprendendo com o uso da IA generativa. Uma comunicação pode se tornar mais humanizada e não mais robótica. Então, sejam bastante, quando vocês usam a sua IA, sejam bastante éticos e bastante educados. Por favor, papapá, muito obrigado pela informação. Eu uso bastante isso e percebo cada vez mais que a IA é uma IA inglesa, assim, ela é bem educada, ela põe palavras, traz adjetivos bastante inteligentes, né? Então, porque ela é generativa, ela só tende a melhorar, ela vai entendendo a sua linguagem e vai melhorando, vai entendendo o gosto que você tem, as cores que você usa, as formas e etc. Então, a comunicação mais humanizada, incrivelmente falando. Um suporte emocional, já falamos, vamos trabalhar nos ambientes, né, mais humanizados, a ODS número 3, e a colaboração humana e a IA humano cada vez melhor. Os 7 padrões da inteligência artificial, nós vamos mostrar em detalhes no curso, que é muito importante, esses 7 padrões, do reconhecimento, da conversação, interação humana, das decisões preditivas e analíticas, dos sistemas orientados a metas, aí os KPIs, né? Imagina, né? O reconhecimento também fundamental da equipe. Isso é equipe, né? Conversação, interação humana. Esse ambiente de trabalho, a equipe, a gestão humana, a gestão humana com a IA. Né? Você pode saber, através da IA, os gostos de cada um da sua equipe, aproximar dele os gostos esportivos, de filmes, etc., que cada um tem, ou da sua equipe em média como um todo. Eventualmente, você pode fazer um evento fora da organização, sabendo lá, por exemplo, que a turma toda gosta de jogar beach tênis. Aí, então, você pode alugar ali uma quadra do beach tênis
para a sua empresa, que certamente, né, o pessoal vai gostar muito, vai dar mais, vai reter talentos, vai atrair talentos. Isso, a conservação e interação humana é mais o reconhecimento, né? Decisões preditivas e analíticas, isso é para a turma do marketing, de demanda, a turma de finanças, economia, isso é muito importante. O que vem aí para frente, P&D, as novas tendências, assim por diante. Sistemas orientados a metas, aí é a turma da grana, né? Dos financeiros, dos recursos, bater meta, turma de produção, né? Implantação de projeto, é meta. Sistema autônomo, justamente, né, para trazer novos conhecimentos também e trazer aí, né, e maior padronização aí, então, da frota, as frotas serem dirigidas automaticamente, os robôs andando na fábrica lá, fazendo o seu trabalho, e as frotas principalmente, os seus equipamentos do agrobusiness girando e assim por diante, sua frota de caminhões utilizando a melhor rota, eventualmente até uma viagem de cruzeiro, economizando aí o cansaço do seu motorista, dependendo das áreas, assim por diante. Padronização e anomalias é a turma da governança mais TI, já falamos sobre isso, e da hiperpersonalização, esse é marketing e vendas. Né? A pessoa entrou no seu magazine, você já sabe o que ela quer, o que ela gosta, já conduz, manda lá, falam de tal desconto na sessão, a prateleira, tudo mais. Né? Então, cada vez mais a IA podendo trabalhar no marketing na sua personalização. E nós, gerentes de projeto e PMO, entendendo tudo isso, girando a gestão dos stakeholders, né? Tendo menos trabalho braçal, menos go horse, mais negociação, comunicação e assertividade em tudo isso. No nosso curso, vamos mostrar grandes práticas, o uso da IA na prática é enorme, cada vez mais é exponencial. Cada dia me perguntam se eu conheço um determinado é, IA generativa ou um determinado app ou alguma coisa. Cara, a quantidade que isso gera é absurdo, é absurdo. Dificilmente alguém vai, né? Então, eu te deixo aí para os grandes divulgadores dos apps e das melhores plataformas, dos melhores chatbots. Eles falam para a gente quais são os melhores, a gente vai lá e entende. Obviamente, daí entender a fundo, né? Fazer simulações, se for frio, usa, etc. Vê mesmo, pede consultoria, mas a quantidade é em todas as áreas do conhecimento, em todos os setores da indústria, nas famílias, etc. A IA vai entrar com motivo de termos uma vida melhor, certamente, para a IA do bem, e aí estamos isso aí, tudo aí. E aí o funcionamento da IA preditiva, sem dúvida nenhuma, esse é o maior diferencial para a empresa da IA, né, empresarial falando. Quando falamos IA, é sempre a IA generativa, tá, pessoal? Normalmente, né? IA generativa preditiva é a melhor. É a análise preditiva, né? É a área de planejamento. Por que que tomamos aquela decisão? A gente pode pegar, imprimir tudo, guardar lá um print lá na cloud e falar, ó, decidi isso por causa da IA tal, que mostrou a simulação tal, com tanto banco de dados que utilizamos da empresa, as melhores práticas, etc., mais análise dos stakeholders, os riscos do projeto, foi tomada essa decisão. Dificilmente a decisão pode até sair errada, e acontece e vai acontecer. Mas vejam a quantidade de projetos que a gente tem estatisticamente incorreto, que não bate prazo, que não bate meta, que não bate custo, que tem risco, que reduz escopo, que fala em qualidade, recall de produto. É tão grande que certamente com o tempo e as decisões de portfólio assim, vão reduzir essa dispersão de falhas de projeto, certamente. E aí, aquilo que eu sempre preconizo e falo, não vamos atrás dos 5 quens, vamos atrás dos 5 porquês. Porque o prompt não estava bom, porque o chatbot não foi adequado, tem falhas no nosso banco de dados, faltou análise de um expert em algum determinado assunto, poderíamos ter contratado uma empresa, por exemplo, uma startup ali para nos ajudar, uma deep tech e assim por diante. Por que que tomamos determinar? Então, isso
é uma IA preditiva. E preditiva no seguinte sentido: está vindo aí uma nova inflação, a guerra Ucrânia-Rússia piorou, melhorou, o conflito no Oriente Médio vai subir o preço do dólar, vai diminuir, vai tal, tal. Tudo IA preditiva. Devemos estocar, não devemos estocar, devemos, etc. Né? Entram no novo cenário, num novo país, não entram, o cenário econômico do país, os riscos, o que fala. Você pode baixar os relatórios das entidades dos bancos, baixar os relatórios da Accenture, das consultorias, KPMG, e ver lá a tendência de mercado, os megatrends daquele local para aquele seu cenário, etc. Isso aí é preditivo em segundos ou minutos, ou quiçá um dia de baixar todos os relatórios, arrumar todo esse centro de informação e te dar uma informação confiável para a sua árvore de decisão. E aí, através das redes neurais, análise de regressão e tudo mais, tomar a melhor decisão. Então, os benefícios da IA preditiva, a adaptabilidade, né? Você vai se adaptar e melhoria contínua, né? Melhoria contínua, Deming, né? E vamos lá. Interpretabilidade, isso é aquilo que eu falei, né? Qual é o prompt de entrada e o que ele está me gerando de saída, como é que a gente vai interpretar aquilo, etc. Sempre buscar a simplificação. Simplificação você busca já num prompt legal, certo? E também no seu chatbot especializado. Isso de cara você já simplifica. Já, né? E a automação sempre é importante. Bota lá os sensores na ponta, os IoTs para que você capte os melhores dados, né, do seu agrobusiness, temperatura, pressão, NPK do solo e assim por diante. Eu sempre cito o agrobusiness porque é o mais variável, né? Está aberto, ambiente aberto. Imagine, né? Condições de solo, condições meteorológicas, condições de fertilidade, etc., tempestades, etc., como é que está o mercado, etc., nos seus concorrentes globais, o preço da commodity, como é que está o estoque ali nas cooperativas. Imagina, é o ambiente mais aberto. Então, a automação dos sensores para isso tudo, a frota, etc., a colheita, onde estão os equipamentos, assim por diante, ou o gado, você pode usar no agrobusiness, eventualmente botar sensores e etc. E tem tantas, nós vamos mostrar vários exemplos da IA, né? Ou o peso de como é que está o seu rebanho médio, a posição e assim por diante, para escolher a época de abate, e aí escolher a época de abate entre a sua demanda, ou como está o seu gado atual, versus as condições de mercado. É o melhor momento, não é? A IA generativa produz. Então, tudo isso é muito conhecimento girando numa velocidade, numa base de dados gigante, uma velocidade alucinante. Então, depende dos dados históricos. Então, dica, você que está começando, pega os seus lessons learned, pega os seus projetos antecessores, trata esses dados, tirem dos PowerPoints, vamos levar tudo aí para um banco de dados certo, fala com o seu pessoal de TI, que eles são entendedores, os e-mails estratégicos trocados, né, mais o PowerPoint, mais os PDFs, os Excel, tudo a informação, tem informação em vídeo, você precisa levar para um conhecimento único do banco de dados super bem tratado, trate muito bem desses dados que é a joia. Informação é a joia do momento, é a maior riqueza que pode ter. Que digam a Meta, Google, a Amazon, o chat GPT, a OpenAI e a Microsoft são capazes de falar para você. As cinco juntas são economias da ordem da economia da Holanda. Você imagina, né? E ali, se for falar do G20 ali, os cinco alfabetos estão ali no G20. Então, imagine o peso disso. Eles sabem o banco de dados, os dados históricos valem demais. Imagine aqui no serviço de saúde brasileiro, né? Que a gente tanto critica, sério, mas é um dos únicos, né, do mundo que o Sistema Único de Saúde, né, é
Nosso, o SUS, ele tem, né? Como é que está a saúde média do brasileiro? Quanto isso não vale? Super bem tratado, se tiver interligado e assim por diante, vale demais. As empresas farmacêuticas de saúde e tudo mais dariam rios e fortunas por essa informação. Então, um banco de dados, né? E, por nosso caso brasileiro, a proteção, né? A proteção das nossas riquezas. Então, o banco de dados históricos, seu banco de dados tem que ser tratado como ouro, né? É o capital informacional das nossas, né? Capital humano, capital né? De recursos, capital financeiro, né? O capital informacional de todos agora é um dos que mais estão valendo. Óbvio que depende do seu tipo de negócio, mas na maioria dos casos, o capital informacional é o que mais vale. Viés de dados, tomar cuidado é a falta de explicabilidade, é o que eu falei, mostra onde vieram os dados, como é que você tomou o seu processo de decisão, certamente vai acabar o Go Horse, você vai falar, puxa vida, você fez o que tinha que ser feito. Infelizmente, o cenário mudou, deu alguma alteração, alguma coisa aconteceu, veio uma Covid-19 que acabou com o nosso portfólio de projeto. E aí, né, tudo o trabalho com o uso da IA, o que vamos fazer para as crises. Então, o cenário, a IA pode gerar na nossa análise de risco, ou do COSO, análise de risco de projetos, COSO para a empresa, análise de risco de projetos, quais são os cenários de crise, a gente pode pedir para a IA generativa e quais são as ideias que poderíamos aplicar, e aí nós vamos ver se a gente vai mitigar, contribuir, pagar, transferir, aceitar o risco e assim por diante, tudo isso no gerenciamento de risco. Então, numa visão geral, a IA veio para melhorar o gerenciamento de projetos, utilizem os estudos de caso, esses todos que estamos, e vai ajudar o processo de tomar a decisão, menos go horse, muito mais qualidade, velocidade no processo de tomar a decisão. Vou abrir aqui para perguntas e respostas, muitas perguntas e respostas, e o pessoal está ansioso, beleza? Eu sou Eduardo, nosso QR Code para aí perguntas, respostas, acompanhe, Grupo Seleto, 3 anos no ar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, material didático, fontes de informação, tudo sobre a IA e o gerenciamento de projetos sustentável e inteligente. Sou Eduardo César da Project Mars, eu promovo virtual sustentável e inteligente. Até o nosso próximo encontro inteligente.